Ou seja, né, eu vou voltar ao atendimento amanhã, perguntei se queria hoje, se queria logo as duas seguidas. O que se implicaria, pelo menos, eu ter uma espécie de alimentação. Aí, o que vira custo-benefício? Eu estava avaliando indo ali na padaria sobre isolados e não isolados. Transmutação, efeito colateral, a quem justifique imagem, processos degenerativos, lixo total, por exemplo, né? Antes ou depois de algumas coisas, quando você tem que carregar mais coisas na bolsa, mais peso, fico avaliando as coisas o tempo todo, isso traz um protecionismo próximo, né? Proximal, que é você estar constantemente percebendo desse negócio, no trabalho você pensa isso, em quatro paredes é outra coisa, não existe isso para mim. O trabalho é algo consagrado, se recortou ou mal recortou uma condição de esforço a ser computado, e a quem intitulou e desintitulou o que é paradigma e paradoxo da educação física, aí eu automaticamente recortei todas as funções, isso implica deficiente, vai ficando, não sai do trabalho, quando é que está no trabalho, quando é que está fora, entre o que virou, quando deixou de ser leigo, o que é que eles fizeram em alguns lugares, o que é intitulado estagiário, a quem decifre alto, baixo, fundo e laterais sobre essa quantidade de, a quem atividade larga e exercício legal, né? Sobre movimento, paradigmas de física, de testes, de instrumentalidade, de invasivas, de dissecação. Quando isso fala percentualidade entre análises clínicas, coisas, não faça isso, saiba tudo isso, eu tenho isso tudo na ponta da língua e estimule para vender. Só que no final, paga de atleta, ou não é atleta, ou dependa do atleta, e fala qualquer coisa, meio frente, meio trás, com erro tudo, com esmagreceu, que porra é essa, né? Então, o que acontece? Por exemplo, né, a questão da creatina, a questão de absorver e no outro dia entra como um pré-treino. Questão de avaliar condições de frequência cardíaca como um termogênico, que é o componente de um pré-treino. O que é a questão de se tornar mais catabólico, o que é a lipotropia da coisa, né, lipogênese, né, eu falei lipogenólise ou qualquer coisa, né, sobre essas questões todas. Como, por exemplo, eu estava aqui, a coisa se puxou em função de ter atendido a Carol sozinha. Conheço a dinâmica dela, o que foi ali estar junto mesmo, ela contando, mas aí eu passo a contar, né? O que é o diferencial do personal e não necessariamente utilizar alguns recursos parciais. Hoje uma não vem, que amanhã, ou seja, a lesionada vai fazer 3 dias seguidos, que também não deixa de fazer e o que é enrolar no começo e antes e depois, o que já estava fazendo, automaticamente é muito grave passar condições de parcializações e ainda vai num canto, indica, faz isso, não lembra da tal série, a outra não lembra, né? O que é um exercício direcionado, eu falei para ela, você está percebendo como é o meu gasto calórico, meu deslocamento e tentar otimizar as duas em departamentos. Estou passando para você algumas coisas para aumentar a intensidade aqui que você quer, mas quando está junto você vai ter que ter responsabilidade de contar, né? E fica complicado. Aí hoje uma vai sozinha, amanhã as duas de novo estão assim. Sabe o que é a experiência, a repetição constante que te satura, que te detona, que vira faca no pescoço, que vira experiência para quem? Entre o que são outros profissionais multi-instrumentados, multicambistas, livremente cambistas na coisa, inclusive em drogas dos quais eles não entendem, não fazem corretamente, não pagam preço por isso, não carregam peso, perante que é o protocolo de movimento em qualquer lugar. Então, por exemplo, o que é uma vitamina C? Hoje eu acordei, tomei ali 2 efervescentes daquela comum, joguei logo 2, estava bem compactado, usei meu termo, seria tudo bom se eu pudesse fazer tudo isso cedo, parece que de repente não me deixou uma condição de, sei lá, né, o que seria inclusive ficar esse tempo sem comer, que horas colocar o quê, porque eu não posso treinar com a efervescência da creatina antes de tomar outra coisa, eu trouxe uma necessidade suprida, o que isso vira para o meu tegumento, pelas minhas condições de filtragem, né? Quantidade de dinheiro que é jogado fora, em que momento picos de absorção, porque é absurdamente grave o protocolo de droga do atacado a varejo, de incompatíveis a termogênico, a suplemento, a isolados, isso vira, né, os rios mais lotados de a quem justifique de onde são essas coisas. Por exemplo, em que momento você ultrapassar uma marca, manter uma marca porque tem um aditivado, eles tiram o aditivado, botam o aditivado, está vencido, não está vencido, o que é o manipulado, o tablete, ou todas essas coisas. Aí colocando isso, porque aí hoje está mais friozinho, né? Aí quer dizer, e a outra provavelmente, né, emitiu uma quantidade de cheques, é um tal, esse não tem limite, esse não tem limite, fulano está trabalhando, mulher não pagou, fulano isso aqui, então agora seria uma quantidade de gastos enormes, e acontece,
de onde sai tanta mercadoria, inclusive com preços caríssimos. O caro para mim, que é colocado em condição para ser R$ 1,99, não é o caro deles, né? A hora que eles acordam, o sono que eles têm, as fodas constantes que eles têm, que se tornam atualizadíssimas em foda livre, virtualidade o dia todo. Eles têm todos os paralelismos entre quem entra e sai, um câmbio gigantesco, e os moços que colocam as mocinhas deles manterem um câmbio que são sustentados e que são os trânsitos dos, tipo o Paulo do táxi, né? Você conhece ele, você conhece a cidade inteira, e é muito criminoso ouvir algumas coisas, porque fica a faca no seu pescoço, que você está submetido a um porco total, e onde escândalos de cobrança de coisa pequena, de coisa cara. Eu vi altos quebra-pau de falar de matar várias vezes, de muitas situações muito graves que outros apontaram e que eles falam que não. Porque no começo, quando eu cheguei aqui, a cidade utilizava o que os que não são daqui, o que já tinha um câmbio de muito fluxo de festa e gente dentro da casa. Então isso, depois da pandemia, gerou uma condição, quase que saíam direto com roupas caríssimas, estavam conectados entre todos esses, existia um câmbio muito alto de determinados grupos falarem de onde sai. Bom dia. Ah, você viu? Eu peguei